Pessoal, tudo bem? Vamos falar do tema mais comentado atualmente, que é a pandemia do coronavírus. Quando a gente abre qualquer página na internet, se a gente vai ligar a TV, tudo relacionado a isso. E aí a gente fica meio neurado, a gente fica preocupado, a gente fica apreensivo, a gente fica com milhões de sentimentos pensando, será que realmente tudo é verdade? Será que eu preciso de todos esses cuidados? Será que tem alguma coisa que a nutrição, que a alimentação, tem algum remédio, algo que possa ser eficaz? Até o momento, tá? Até ontem, quando eu olhei todos os artigos científicos no PubMed, todos os artigos publicados agora em abril de 2020, o que se fala até hoje, dia 22 de abril? Que não há remédio, tá, eficaz no combate, que não há vacina ainda, que não há nenhuma estratégia a não ser o isolamento, o cuidado com o contágio, cuidado com a higiene, o lavar as mãos sempre com álcool e sabão, detergente, sabonete, o uso da máscara que se faz necessário para que evite a dissipação do vírus pelas gotículas de saliva, pelas secreções. E o principal, na alimentação, o que a gente pode melhorar? Então, assim, existe algum alimento específico, Aline, que vai combater, que vai me deixar mais forte contra o coronavírus? Não, não existe, tá? Todos os artigos que eu li, eles se referem aos fatores de risco, ao que eles analisaram nas pessoas que foram contaminadas, tanto nos Estados Unidos, na Itália, na China, e agora aqui no Brasil também, o que elas tinham em comum, o que esses pacientes podem nos passar para que a gente cuide, para que a gente não se torne grupo de risco, tá? Todos os estudos que eu vi eram com pacientes não só da faixa de grupo de risco, tá? Não acima dos 60 anos ou que tivessem comorbidades. Não, eles analisaram todos os pacientes que foram contaminados para saber o que pode se mudar. Primeiro ponto que eles viram em comum é a deficiência de vitamina D, tá? Nós aqui no sul, aqui em Caxias do Sul, temos uma grande deficiência de vitamina D, porque a gente precisa do sol para poder auxiliar na sintetização. E muitas vezes a gente não tem contato, e aqui no sul o nosso sol acaba sendo mais fraco, a gente não consegue ter tanto contato com o sol mais exposto como no norte e nordeste, mas lá ok, mas e tem os riscos maiores, lá tá tendo as contaminações mesmo que eles possam estar com uma quantidade maior de vitamina D. Sim, depois da vitamina D vem a questão das comorbidades, tá? Da obesidade, da diabetes mellitus, da hipertensão, dos problemas cardiovasculares, de ter uma proteína C reativa alta, que é um potente marcador de inflamação, potente marcador de estresse, um marcador de possível tumor, então de alguma alteração no corpo que ele está tendo que se defender contra uma outra célula. Só que isso já estava acontecendo, então esse corpo já estava debilitado. Os pacientes também que eu vi nos estudos, o que eles tinham em comum? Alterações nas enzimas a nível de fígado, tá? A TJ, GP, a gama-GT. Então, eles tinham alguma alteração, o que nos pode sugerir que esses pacientes tinham maus hábitos alimentares, ingeriam bebida alcoólica, provavelmente podiam estar com esteatose, mais inflamados, podem ter uma ferritina associada mais elevada, pode ter uma homocisteína mais elevada, mostrando um quadro de inflamação, o que esses pacientes não estavam com sobrepeso, tá? Esses pacientes que tinham essa alteração. O que isso nos mostra, tá? O que todos esses artigos que eu li, eles mostraram? Que os pacientes que foram contaminados pelo coronavírus não tinham bons hábitos alimentares, não tinham bons hábitos de estilo de vida. Eram pacientes que quase nunca tinham treinado, eram sedentários, ou que quem praticava atividade física estava com uma imunidade baixa, porque não se alimentava bem, o que é muito importante, tá? Se você vai treinar, você precisa se alimentar bem, porque é o se alimentar que vai fazer com que você tenha uma queda de imunidade, não propriamente o treino em si, mas é você conseguir recuperar a energia e os nutrientes que você precisa para que aquele músculo se desenvolva. Caso você não dê esses nutrientes, aí sim você pode dizer que o treino reduziu sua imunidade, mas não, aí você vai ter um quadro de queda de imunidade. Esses pacientes
tinham péssimos hábitos alimentares que levavam ao sobrepeso, a um diabetes, que é uma doença silenciosa, que a 90% dos pacientes só avaliam a glicose em jejum, esquecem de avaliar a hemoglobina glicada, de avaliar a insulina, que é um potente marcador, tinham risco já de problemas relacionados a estresse, onde tinha uma queda da imunidade, plaquetas baixas, linfócitos baixos, leucócitos baixos, e tudo isso vai somando, tudo isso vai criando um quadro favorável, não só o corona, mas eu estou falando a todos os problemas respiratórios, a bronquite, a H1N1, que é a influenza, que agora a gente vai chegar no pico. E o que a gente tem que fazer, tá? O que esses estudos mostraram? Em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da nossa imunidade. Isso é algo fato, tá? Isso é algo consumado. Sempre teve que ser assim, sempre vai ter que ser, tá? A gente tem que cuidar da nossa imunidade. Uma alimentação natural, com comida de verdade. Se eu como uma comida de verdade, se eu como 3 porções de frutas por dia, frutas variadas, se eu consumo verduras, legumes, que já tem bastante vitaminas, bastante minerais que vão ajudar para o meu sistema imune, naturalmente tem uma carga glicêmica mais baixa. Tendo uma carga glicêmica mais baixa, eu não estimulo a insulina, eu não elevo a minha glicose. Não elevando a minha glicose e a minha insulina, eu já não vou ter um pré-diabetes, eu já não vou entrar no grupo de risco. Se além disso eu incluo tubérculos mais naturais, batata doce, mandioca, inhame, batata inglesa, consumo alimentos mais ricos em fibra, arroz integral, massa integral, coloco mais leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, eu tenho um consumo maior de proteínas, um consumo maior de fibras que ajudam também na redução da inflamação, associado com proteínas de origem animal mais magras, como carne branca, de peixe, frango, associado com ovos. Com isso eu tenho uma alimentação anti-inflamatória que vai conseguir ajudar o meu sistema imune, vai reduzir a minha glicose, vai ajudar a reduzir os marcadores inflamatórios que eu falei que são riscos para o Covid e qualquer outra alteração. Quando eu deixo de lado leite, derivados, glúten, alimentos potencialmente alergênicos, eu não estou estimulando o meu sistema imune a responder contra eles, caso eu tenha essa intolerância, tá? Por isso que é importante que você também, que vive com alergias, descubra, aproveite esse momento para investigar o que está causando, tá, essa alergia, para que isso não seja um gatilho que vá descontar no seu sistema imune, que vá fazer você ficar mais suscetível, com mais risco de se contaminar, não só pelo corona, mas também pelo Covid, e que com isso possa desencadear uma rinite, uma sinusite e outros processos respiratórios que agora é muito comum nessa época, tá? Além disso, que suplementos, que estratégias a gente pode usar? Nós temos o própolis, tá? 20 gotas ao dia, alcoólico, exceto para gestantes e crianças, que deve ser o não alcoólico, é uma ótima estratégia que nós podemos utilizar. A glutamina, 5 gramas de manhã, em jejum. A glutamina, ela dá energia para todas as células do sistema imune, para os enterócitos do intestino. Ela ajuda a formar a primeira defesa do corpo, tá? Então ela é muito importante para ser usada nesse momento também, junto com o própolis, que é o potente antibiótico natural, que vai fortalecer as nossas defesas e fortalecer o nosso sistema imune inato, que é o primeiro que responde. Além disso, nós podemos usar vitaminas, zinco, vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C. Precisa suplementar? Não. Se você tiver uma alimentação bem variada, uma alimentação com comida de verdade, como eu falei antes, você vai ter todos esses nutrientes essenciais. Além disso, prática de atividade física. A prática de atividade física, ela vai fortalecer o seu corpo, ela vai fortalecer a sua musculatura, ela vai ajudar você a liberar mais serotonina, mais endorfina, mais dopamina, ficando mais feliz. E com isso, você não vai ficar tão estressado ao ponto de elevar o seu cortisol, de ficar imaginando como vai ser o dia de amanhã, ficar pensando em tudo isso, que cortisol elevado reduz o seu sistema imune. Então, o que na nutrição a gente pode fazer? É rever a nossa alimentação, é colocar estratégias fundamentais, como a vitamina D, o ômega 3, própolis, os probióticos, é consumir mais comida, é fazer uma suplementação individualizada em cima dos sinais e sintomas, é você cuidar de si, é você buscar um nutricionista
A área funcional que vai investigar, que vai descobrir quais são os gatilhos que estão desencadeando esses processos alérgicos, que estão mexendo com a sua imunidade e que com isso pode desencadear essa queda de imunidade, pode desencadear uma contaminação e você vai ficar mais suscetível. Qual que é o meu conselho para você? Se você quer passar por isso muito bem, você tem que estar 100% focado na sua saúde, em pensar assim, eu quero viver 150 anos. Quando você pensa em querer viver 150 anos, você já não está pensando só no agora. Você está criando um hábito, uma rotina de que um dia após o outro eu tenho que ter uma alimentação melhor. É uma alimentação natural e com as necessidades para o meu corpo. Eu espero que esse vídeo te ajude a esclarecer essas dúvidas relacionadas a todas as infecções respiratórias, a toda essa questão do sistema imune e se existe algum alimento milagroso, que não existe, sim um conjunto, tá? Muito obrigada pela sua atenção e eu gostaria que você me dissesse o que esse vídeo te auxiliou nesse momento.